estamos na segunda parte do primeiro capítulo de Atos, versículo 6, Atos capítulo 1, versículo 6. Leremos hoje até o versículo 10. Meus irmãos, é claro que a primeira coisa que salta aos olhos da gente é a simplicidade do texto. Um evento fantástico como esse, de alguém subir às alturas, é descrito com simplicidade. A crucificação é descrito com extrema simplicidade. A ressurreição, igual ao nascimento, nós vimos em Mateus, é descrito aliás, é dito, aconteceu. Mateus nem sequer descreve. Simplesmente diz, aconteceu. Mas aqui tem duas coisas que vale a pena chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, a preocupação deles, depois que Jesus passa aquelas instruções que estão no versículo 4, diz, comendo com eles, e terminou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse: de mim ouvistes. Mantenha sempre na cabeça o seguinte: Jesus era jovem, seus 30 e poucos anos. Ele começou seu ministério, 3 anos depois ele foi morto. Foi morto 3 dias depois, ressuscitou. Isso aqui é 40 dias depois da ressurreição. Ora, é claro que na cabeça deles estava a ideia de que a restauração do reino de Israel aconteceria logo, e isso continuou, tanto é que continuou, que eles não ligavam muito para as propriedades que tinham, vendiam, davam aos outros, transformavam bens em comida, porque eles esperavam que a coisa acabasse logo, viesse logo. Até o apóstolo Paulo esperava que acontecesse enquanto ele estivesse vivo. Ele, ao falar da volta de Jesus, ele diz: nós, os vivos. Ou seja, a cabeça deles estava impregnada pela rapidez. Então, é muito natural que eles pensem o seguinte: agora sim, o que não aconteceu antes, vai acontecer agora. Ele vai restaurar o reino de Israel. Qual é a resposta de Jesus? E essa é a segunda observação. Jesus diz simplesmente: não é da vossa conta saber o tempo. O que está escrito, uma tradução dinâmica boa seria essa: não vos compete, não é da vossa conta saber a época nem data que o Senhor resolveu, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, olha que pronome fantástico, isso é diversativo. E em vez de vocês ficarem pensando nisso, pensando em coisas que não é da conta de vocês, vocês vão receber poder. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Meus irmãos, isso aqui é fantástico. Primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que na velha aliança, o reino de Deus, o povo de Deus, crescia quando nascia um e diminuía quando morria um. Nasceu um, aumentou o reino de Deus. Não havia conversões. O único exemplo de missionário que nós temos no Antigo Testamento é o de Jonas, e que foi com uma vontade terrível. Pregou um sermão que aqui no JMC não teria nem 0, teria menos alguma coisa. Ainda 4 dias e Nínive será subvertido. Eles não tinham ação missionária. E a pouca que tinham, o Senhor Jesus disse que tornavam, ao fazerem um prosélito, o tornavam duas vezes mais filho do inferno do que eles. Ora, o povo de Deus dependia da geração sanguínea, ou seja, dependia do homem ter vontade de coabitar com sua mulher e gerar um filho. Entretanto, na nova aliança,
O que acontece é aquilo que é dito no capítulo 1 de João, versículo 13. Aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não foi gerado porque era uma necessidade sanguínea de aumentar a família, não foi gerado por um ato de luxúria, a vontade da carne, não foi gerado porque pensou, não, vou ter um filho agora, mas nasceram de Deus. Esse é o processo do Novo Testamento. Deus não tem mais um povo sanguineamente marcado, o povo de Deus está espalhado, e o povo de Deus é aquele povo que é atingido pelo Evangelho, e se ele for antecipadamente, lembram-se da parábola do semeador, que o semeador, qual cego, sai jogando semente à torto e à direito, e uma cai à beira do caminho, outra cai nos espinhos, outra cai nas pedras, e uma cai em boa terra e dá fruto. Pois bem, o povo de Deus é aquele coração que foi preparado, o que dá fruto cai em terreno bom, é aquele coração que foi transformado em terreno bom, deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Entretanto, irmãos, repare, tem 2 senões aqui, e esses permanecem, se bem que o segundo já está mais ou menos esgotado. O primeiro, receber poder para testemunhar. Não pensem nisso, vocês vão receber poder para testemunhar, e sereis minhas testemunhas. E aí começa uma série de círculos. Jerusalém, que era a capital da Judéia, que é o estado cuja, se nós usarmos a analogia dos nossos dias, Judéia seria o estado ou o país cuja capital era Jerusalém. Depois Samaria, que eram as outras tribos que estavam ao redor de Judá, e os confins da terra. Eu tenho a impressão que a grande comissão, a que isso se refere, já foi cumprida. O que nos resta é mantê-la cumprida. Por que eu acho que foi cumprida? Porque o final de Marcos, capítulo 16 de Marcos, diz que eles saíram pelo mundo inteiro, por toda parte. E em Colossenses capítulo 1, não lembro o versículo, é dito que o Evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Ah, mas tem um monte de índio na Amazônia que nunca ouviu falar. O que nos resta é mantê-lo cumprido, porque diante de Deus a grande comissão já está preparada. O dia de restaurar o reino de Israel, como os discípulos se referiram, ou aquele dia que compete apenas ao Pai conhecer, que Ele reserva pela sua exclusiva autoridade, pode acontecer hoje. Não tem condição nenhuma aguardando ser cumprida antes desse dia. Ele pode acontecer hoje. E finalmente, para garantir que isso ia acontecer de fato, o Senhor Jesus subiu ao céu. Subiu ao céu e mandou para o seu lugar o que ele chama de outro Consolador. Não outro diferente, mas um outro Consolador do mesmo tipo, que mantém na nossa mente tudo o que ele nos ensinou. Irmãos, aqui no seminário nós aprendemos a como trabalhar com o que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós trazemos à mente o que foi visto na semana passada, a lei, os profetas e os escritos. E estudamos isso. Nos preparamos e estudamos a melhor forma de transmitir isso, de modo compreensível. Mas não podemos ficar parados.